Aprendendo com Emmanuel, uma série de reflexões sobre os ensinos de Jesus e de seus emissários. Mensagem 17, livro Vinha de Luz, título Auxílio Eficiente. Citação do Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 2, escreve o evangelista: e abrindo a sua boca, os ensinava. Na mensagem sobre o auxílio eficiente, o benfeitor espiritual Emmanuel vai tecer considerações sobre como, em geral, nós, encarnados, ainda agimos perante os nossos semelhantes. E ele vai elencar algumas situações nas quais nós tomamos uma posição de certo destaque, de um comodismo, de uma situação mais favorável em relação a outras criaturas e acabamos nos encastelando e usufruindo essas situações apenas para o nosso próprio bem. Em contraste a isso, Emmanuel vai destacar a figura de Jesus, o nosso maior modelo e guia em termos morais, como sendo aquele que aproximou-se dos marginalizados, dos desafortunados, dos que viviam sob injunções políticas, sociais, econômicas e religiosas, e então foi o arrimo, o auxílio, o bastão, o cajado, para sustentar todas essas misérias e fazer com que essas pessoas conseguissem superar os seus desafios. Quando Emmanuel elenca a série de situações que a gente pode vivenciar aqui no mundo, ele vai mostrar como nós reagimos ainda pensando no nosso próprio ego e no nosso interesse pessoal. Ele diz o seguinte: em geral, quem recebe autoridade cogita de encastelar-se em zona superior. Aquele que alcança patrimônio financeiro costuma se esquecer dos que foram companheiros do princípio e traça linhas divisórias humilhantes para que os necessitados não o aborreçam. De outro lado, a gente vê também pessoas que desenvolvem bens invisíveis, que são os bens da inteligência, tesouros da inteligência. E também nessas situações nós caímos em interesse pessoal e em egoísmo. Diz Emmanuel que aquele que aprimora a inteligência quase sempre abusa das paixões populares, facilmente exploráveis. E a massa, na maioria das regiões do mundo, prossegue relegada a si própria. Então, quando nós temos um talento, quando nós temos um dom, conforme nós aprendemos no Espiritismo, é preciso usar esse talento, esse dom, mesmo tendo sido conquistado por grande esforço, pela nossa própria vontade, até interesseira muitas vezes, mas no sentido coletivo é preciso usar esse talento para o bem daqueles que mais precisam. Senão, esse talento vai ficar enferrujado, a gente vai enterrar, como diz Jesus na parábola, e depois Deus vai vir para nos cobrar uma prestação de contas, né? Falando uma linguagem mais comum ou mais direta, daquilo que nós tínhamos e não fizemos uso correto, apenas pensamos em nós mesmos. Nos distanciamos da multidão, porque isso iria nos aborrecer, iria trazer impaciência, desgostos, desconforto, em resumo, e então a gente prefere ficar na nossa bolha e numa situação de favorecimento próprio. E todos esses talentos que nós temos, que a gente muitas vezes enterra, né, e não dá margem a uma propagação para aqueles que mais precisam, Jesus os tinha, e os tinha ainda muito mais em abundância do que cada um de nós, e ele mostrou na sua vida como usar. É o que Emmanuel vai dizer: pouquíssimos homens mobilizam os recursos no amparo social. Quando a gente consegue alguma coisa de virtude, a gente faz o quê? No máximo para a nossa própria família, para os nossos parentes mais próximos, aqueles que vão nos retribuir interesseiramente. Raros são aqueles que pensam nos mais distantes, porém mais necessitados. E aí Emmanuel diz que Jesus, no seu exemplo vivo, ele traçou o programa desejável para como deveríamos usar esses talentos, fazendo o quê? Instituindo o auxílio eficiente. Quando ele via aquelas pessoas do povo que se aproximavam dele, o que Jesus fazia? Ele guardava a sua inteligência? Ele ocultava a luz espiritual que estava nele? Não. Ele ensinava o caminho reto. Ele educava a multidão e a conduzia como um bom pastor.
E o problema da educação permanece até hoje, como Emmanuel vai dizer, que desafia os religiosos e cientistas de todos os tempos. Porque instruir é fácil. É o que a gente vê nas escolas. E até hoje, infelizmente, um processo mercadológico. O conhecimento tornou-se objeto de valor e cada vez está mais caro para a gente ter acesso ao conhecimento. Isso é instrução. Mas educação, como o pedagogo Allan Kardec também vai entender, e o grande mestre Jesus entendia, é desenvolver os potenciais espirituais da criatura. E para fazer isso é preciso estar próximo, é preciso estar junto, é preciso dar ombro amigo e auxiliar o crescimento das pessoas que nos cercam. E assim a gente vai evoluindo junto também. E Emmanuel termina a mensagem dizendo que nós que nos honramos de servir a Jesus, ou pelo menos somos candidatos a isso, a sermos servos dele, devemos imitar o seu exemplo. Fazendo o quê? Ajudando o nosso irmão a dignificar a sua vida pelo trabalho. Pelo trabalho. Então é tentar de alguma forma um mecanismo de a pessoa conseguir ser útil pela sua própria vontade, pelas suas próprias forças, com o nosso auxílio, e ganhar asas. Asas para que ela se dignifique, se sinta melhor, se sinta participante da coletividade e então possa gozar das alegrias espirituais de alguém que trabalha no bem e que promove a felicidade na Terra.